Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão. Brasileirão que está chegando na reta final. Faltam só 4 rodadas e a gente vai falar aqui da 35ª rodada, que no domingo, 4 da tarde, tem um jogo muito especial na Arena MRV. Atlético e Grêmio, confronto direto pelo G4 e até pelo título, por que não? Porque os dois times ainda têm chance matemática de brigar pela taça. Antes da gente falar desse clássico interestadual, um verdadeiro Sul-Minas, siga os canais da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, dê o seu like, compartilhe o nosso material, mande a sua sugestão aqui para o Histórias do Brasileirão. Qual jogo da 36ª rodada você queria ver aqui, tendo a sua história no decorrer da competição contada por mim? Vai falar aí desse Atlético e Grêmio, tá? Campeonato Brasileiro de 2023, mas lá antes dos pontos corridos, na reta final do Brasileirão por mata-mata, a gente tem um Atlético e Grêmio muito especial para a história atleticana. 1999, última rodada da fase classificatória do Campeonato Brasileiro, o Galo precisava ganhar do Grêmio no Mineirão para poder se classificar. O Brasileirão era o seguinte, tinha um turno único, todos os times se enfrentavam em turno único, tá? Não era ida e volta. E aí, nesse ano de 99, 8 equipes se classificavam para as quartas de final. E o Galo lutava por vaga nessa quarta de final. E na última rodada recebeu o Grêmio no Mineirão, precisando vencer para se classificar. E o Galo ganhou. Ganhou por 2-0, gols de Cláudio, Caçapa e Marques. E era o início de uma história que terminou com o Atlético voltando à decisão do Campeonato Brasileiro, que não acontecia desde 1980. O Brasileirão de 99 é muito importante para a gente atleticana, porque logo nas quartas de final, o Galo, que foi o 7º colocado geral, pegou o Cruzeiro, que foi o 2º. O Cruzeiro tinha a 2ª melhor campanha, o Atlético a 7ª, eles se enfrentaram e o Galo venceu os dois jogos, 4-2 e 3-2, e garantiu passagem às semifinais, onde derrotou o Vitória, e foi a decisão diante do Corinthians, encerrando um jejum de quase 20 anos sem disputar a decisão do Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido muito frequente, depois de 80, quando perdeu aquela final para o Flamengo, o Galo foi muito frequente nas semifinais do Brasileirão, mas não tinha conseguido avançar dessa fase. 83, 85, 86, 87, 91, 94, 96, 97 num quadrangular semifinal, né? Foram 2 quadrangulares semifinais, o Galo teve lá também. E aí, em 99, o Galo chegou à decisão contra o Corinthians, perdeu o título. E essa história tem como ponto de partida, podemos dizer assim, a classificação à fase final do Brasileirão. E o Galo alcançou em cima do Grêmio no Mineirão, com o apoio da massa, uma vitória por 2-0, gols de Caçapa e Marques. Vamos ver o que a história desse jogo de domingo reserva pra gente. E aí, pessoal, nós temos um clássico Rio e São Paulo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo muito especial, Botafogo e Santos no estádio Newton Santos. Vamos falar estádio Newton Santos por quê? Porque o Newton Santos integrava o time do Botafogo, que fez duelos memoráveis com o Santos do Pelé. Não só Newton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo, do outro lado Pelé, Coutinho, Pepe, quer dizer, 2 esquadrões que a gente teve aí de Santos e Botafogo, anos 50, anos 60, mas não é dessa época que a gente vai falar. A gente vai falar de 1995, sim. Santos e Botafogo decidiram o Campeonato Brasileiro. Os dois clubes tinham sido campeões nacionais na era pré-brasileirão. Eu vou dizer assim, é tudo brasileirão, né? A CBF reconheceu primeiro, a partir de 59, a Taça Brasil. Esse ano reconheceu 37, o Torneio dos Campeões do Atlético como título brasileiro. Mas, de toda forma, a gente pode sim fazer essa divisão e falar pré-brasileirão. O Botafogo ganhou uma Taça Brasil, o Santos ganhou 5 vezes a Taça Brasil, ganhou um Robertão, mas o Campeonato Brasileiro, em 1995, ainda não tinha acontecido nenhuma unificação, eles não tinham vencido ainda. Os dois maiores clubes do futebol brasileiro nos anos 50 e 60, mas depois de 71 eles não conseguiram vencer o Campeonato Brasileiro. E o mais interessante é o seguinte, que seus rivais já tinham a taça, né? Porque no Rio de Janeiro o Vasco foi campeão de 74, o Flamengo em 80, o Fluminense em 84, isso era Brasileirão. Em São Paulo, o Palmeiras logo de cara em 72, o São Paulo em 77 e o Corinthians em 90. 95 essa final, Santos e Botafogo tinha mais esse ingrediente. Primeiro jogo, Maracanã, Botafogo 2-1.
tá? Um jogaço, um jogo equilibrado, mas o Botafogo fez valer o mando de campo, jogando em casa, e venceu o Santos por 2-1 e foi ao Pacaembu, na segunda partida decisiva, jogando pelo empate. O Santos precisava vencer para ser campeão. E o que aconteceu? Novo empate por 1-1 num jogo marcado por uma polêmica absurda, porque o gol do Botafogo, marcado pelo centroavante Túlio, grande nome daquela conquista botafoguense, foi no lance de um impedimento, assim, claro. A gente precisa lembrar que é uma época pré-VAR, né? Então não existia o VAR, não existia o recurso da tecnologia. Mas um impedimento, Túlio fez o gol do Botafogo, empate por 1-1 entre Santos e Botafogo no Pacaembu, e o Botafogo foi campeão brasileiro de 1995. O Santos só foi encerrar um jejum, tá, de títulos do Brasileirão nessa era Brasileirão, contando a partir de 71, em 2002, na última edição da competição antes da adoção dos pontos corridos. Depois, nos pontos corridos, o Santos ganhou de novo em 2004. Mas quer dizer, 1995, uma grande final entre Santos e Botafogo. Botafogo campeão, 2-1 no Maracanã, 1-1 no Pacaembu, num jogo marcado por uma enorme polêmica. E o Botafogo, o último dos 4 grandes do Rio a conquistar o Campeonato Brasileiro. E o Santos só foi conseguir isso em 2002. Goiás e Cruzeiro, segunda-feira, 9 da noite, na Serrinha, em Goiânia, confronto direto contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Jogo que tem tudo para ser muito tenso, só não pode repetir a história que aconteceu em 1979. Um confronto que tem o recorde de expulsões do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Goiás e Cruzeiro jogavam não na Serrinha, tá? Vamos pegar aqui no almanaque do Cruzeiro. O jogo foi disputado dia 4 de outubro de 1979, uma quinta-feira, 9 da noite, no Serra Dourada, em Goiânia. O que aconteceu? O árbitro do jogo foi o carioca Aloísio Felisberto, tá? E ele teve uma arbitragem muito confusa. Os jogadores do Cruzeiro reclamaram muito do pênalti que ele marcou, que originou o gol de empate do Goiás. O Cruzeiro saiu na frente. E o Goiás chegou a 3-1. E nesse lance do 3-1, teve uma agressão do centroavante do Goiás, Elber, o Marquinhos, quarto zagueiro do Cruzeiro, e a partir daí teve uma briga generalizada em campo. A pancadaria foi tão forte, tão violenta, tá, que foram 7 os expulsos de cada lado, sim, 14 expulsões. Dos 22 jogadores que estavam em campo, o árbitro expulsou 7 do Goiás, 7 do Cruzeiro e sobraram 8, 4 de cada lado. Isso provocou o quê? O fim do jogo. Não tem como jogar futebol, 4 de cada lado. Foram 7 as expulsões, um recorde na história do Campeonato Brasileiro, porque 7 de cada lado, 14 no total, e o jogo foi encerrado com a vitória por 3-1 do Goiás. O interessante dessa história é o seguinte, o que acontece? Eu falei aqui, né? Esse jogo foi no dia 4 de outubro. No dia 7, teve um clássico Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro todo desfalcado, né? Porque perdeu 7 jogadores expulsos nesse jogo contra o Goiás. Mas mesmo assim empatou por 1-1. Reinaldo fez o gol do Galo. O Joãozinho, um dos 4 que não recebeu cartão vermelho lá no Serra Dourada, empatou o jogo pro Cruzeiro. Então, Goiás e Cruzeiro detêm o recorde de expulsões na história do Campeonato Brasileiro. A gente não tem dúvida de que vai ser um jogo muito disputado, muito brigado segunda-feira em Goiânia. Mas tomara que não tenha essa história de cartão vermelho e de agressão, que vença o melhor nessa batalha direta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço, pessoal.